Né? Porque esse mundo de alta performance, pra esse lado, a galera vai pro cigarro, pra bebida e tal. A alta performance que eu conheço, que eu tô mais ciente, é justamente o contrário, né? Pois é. E é uma coisa que hoje eu determino, é a produtividade tóxica. É a produtividade a qualquer custo. Porque esse mundo de alta performance que hoje eu sinto prazer de poder estar entrando, né, e que você entrevista tantas pessoas, é o mundo da alta performance da saúde, né? Não é a performance ao custo da saúde, é a performance através da saúde. Então, quando você está num ambiente que está te cobrando, não está vindo de você, não é uma performance intrínseca, empreendedora, né? É uma performance que está vindo de fora. Tem o seu chefe, tem o seu cliente que está te pedindo fazer uma coisa, está te demandando fazer uma coisa de uma certa forma e você tem que cumprir isso. E aí que tá. Você poderia impor limites? Poderia. Só que a cultura na qual você está inserido não permite isso, porque você vai ser rechaçado. E você ser rechaçado é um trauma psicológico muito grande. Os seres humanos estão programados neurologicamente e adaptativamente pela evolução a pertencerem. Se você não está pertencendo, você está em ameaça pesadíssima, né? Faz sentido. Então, se você está querendo se impor ali numa cultura que é extremamente isso, você vai comparecer, você vai usar o seu terninho todo dia, você vai ficar sem dormir, você vai aparecer no happy hour para beber com a gente, você vai fazer essas coisas. Se você está indo contra isso, você tem que ser muito corajoso. Você tem que ter uma autoconfiança muito grande. E, às vezes, nem isso adianta, porque você pode ser excluído, você pode ser tirado do grupo, mesmo se você entregar resultado, porque tem muito mais a ver com a sua capacidade de se encaixar na engrenagem do que com a sua capacidade de entregar resultado. Porque se você chatear o seu chefe, mesmo que você esteja fazendo as coisas que precisam ser feitas, ele vai preferir ter alguém que ele consegue mandar com mais facilidade, que vai estressar menos a vida dele para se encaixar lá. E aí minha vida era isso, né? E aí trazendo um pouco para o pessoal, assim, né, para mostrar, ilustrar o que eu estou querendo dizer, como é que funcionava a minha rotina naquela época, né? Eu acordava com o despertador e eu acordava já devendo, né? Eu acordava em cima da hora para tomar banho, botar a roupa, tomar um café e entrar no carro e sair de casa. Porque eu queria o máximo de sono possível. Porque à noite eu tinha dificuldade de dormir. Então eu queria estender minha manhã dormindo. Então, quando você acorda, eu não sei como é que é a sua rotina matinal, mas eu reparei lá, a primeira coisa que eu comecei a reparar, se eu acordava já devendo para os outros, meu dia já começava errado. Se eu acordava, sem pensar em mim, sem poder pensar em mim, sem ter espaço, sem ter quietude para pensar em mim, já começava aflito. Já começava no sistema nervoso simpático ativado, respiração ofegante. Eu senti isso um pouco hoje, porque apesar de eu ter tido um sono bom e tal, hoje, sem querer, eu me peguei, a primeira coisa que eu fiz no dia foi abrir o WhatsApp e ver uma mensagem de algo que eu tinha que fazer. É isso. Então, eu percebi isso na hora, eu falei, pô, isso já me deu uma sensação ruim. Aí eu resolvi na hora ali e passou, mas se você deixa isso vir, cara, é bizarro. Pois é. E assim, imagina fazer isso todo dia. Todo dia. E porque assim, além de que se quisesse, você não podia ter não respondido essa mensagem no WhatsApp por alguns minutos, né? Mas a gente se sente compelido aí a atender a distração. Só que, no meu caso, eu senti um impulso fortíssimo de responder. Porque eu queria manter meu prestígio, queria manter o meu salário, queria manter aquele negócio, né? Queria manter as aparências. Então, eu tinha que responder. E era e-mail constante. E tinha pessoas em outros fusos horários, no Japão, na Europa, mandando coisa para mim. E eu tinha que responder. Então, eu acordava já assim. Acordava e eu lembro, cara, que poucos momentos que eu tinha de sossego eram o momento do almoço, o momento de tomar banho e o momento de ir no banheiro. Que eu me privava de responder as coisas. Porque no banho você não tem como, né? No almoço, eu fazia questão de não trabalhar. Eu ia embora, não queria almoçar com ninguém, queria me isolar, ligava para minha namorada, fazer alguma coisa que ia me separar disso, porque eu sabia que depois desses momentos eu ia estar entregue, né? E é meio que inconsciente, assim, você está entregue. Então eu acordava em cima da hora, umas 8 e pouco da manhã, para chegar umas 9 e pouco no escritório,
Acordava em cima da hora, tomava banho, tomava café, entrava no carro, entrava no escritório. Não, de café, só café, não café da manhã, né? Entrava no escritório. Aí começava a trabalhar já, falava oi pros chefes, aquela coisa tal, meio marasmo assim. Aí ficava com fome, ia na cantininha do prédio lá, comia algum salgado, um quiche, alguma coisa, voltava para a mesa, ficava lá se esforçando para aguentar até a hora do almoço. Aí ia pro almoço. Né? Quando eu não tinha que sair com algum cliente, alguma coisa, eu ia comer alguma coisa que me dava conforto. Né? Eu gostava de comer comida japonesa sempre, gostava de comer árabe, coisas que vão me dar um senso de aconchego. Exatamente, exatamente. E aí eu voltava do almoço. Você se sentia produtivo nessa época? Então você falou da manhã que você queria meio que passasse logo, mas como é que você se sentia no trabalho ali? Você sentia que estava produzindo? Cara, eu me sentia hiper produtivo muitas vezes por medo. E outras vezes eu sentia que eu estava simplesmente dando testada no teclado. Porque era uma coisa assim, existia tanto retrabalho, existia tanta ineficiência no sistema de trabalhar lá, que você ficava com bode de ser produtivo. Porque você sabia que você vai acabar a apresentação, você vai mandar. Aí, dali 2, 3 horas, vai vir uma pessoa e vai te falar: troca isso por isso, troca aquilo por aquilo, faz isso de novo. E a pessoa não está nem aí com o seu planejamento, né? Ela quer aquilo agora. Então, você ficava, às vezes, tinha que fazer um joguinho de não vou mandar agora, porque se eu mandar agora vai vir mais comentário para eu resolver. E aí, tipo, era uma produtividade tóxica, cara. É uma produtividade que é ineficiente. Então, eu não falaria que eu era produtivo. Eu conseguia fazer coisas muito grandes, muito rápido, porque tinha prazo, porque tinha medo de não fazer direito e porque ficava em constante atenção, né? Adrenado em certos momentos. Mas eu não sentiria que eu era produtivo em relação a atingir um objetivo. Não, Isso não. Eu conseguia fazer altos volumes de trabalho em pouco tempo às vezes. Mas não de uma forma, sabe, flow, aquela sensação gostosa. Aquela sensação boa. De você ir fazendo as coisas progressivamente. Não, isso eu não sentia, com certeza não. E aí, voltando do almoço, né, tinha aquela sensação pós-prandial, né, de cair energia, voltava pro café, ficava, sei lá, zanzando um pouco, aí trabalhava. E o problema depois do almoço é porque, assim, o período entre o momento que você chega no escritório e o momento do almoço é meio previsível. Né? É um X horas, né? Das 9 ao meio-dia, sei lá. Agora, do momento depois do almoço até a hora de sair, completamente imprevisível. Eu só ia embora do banco depois que o meu chefe ia embora. E meu chefe só ia embora depois que ele achava que estava bom de trabalhar. E ele nunca achava que estava bom. Ninguém nunca achava que estava bom. Às vezes eu não podia ir embora porque era coisa que era para hoje. Né? Chegou hoje, 7 horas da noite, um monte de coisa para fazer, tem que fazer. Então, era desesperador essa falta de saber o que fazer. Né? E hoje, sabendo o que eu sei, eu percebia tantas coisas que eu estava fazendo errado que poderiam me ajudar muito melhor, mesmo naquela situação. Né? E que eu comecei a fazer. E que foi o que me trouxe a pensar em abrir o Neurofood, em fazer isso, né, de forma integral. Por exemplo, eu não saía lá fora. Minha pele não via o sol. Se eu te mostrar foto minha, naquela época, minha cara era mais inchada, eu era branco, eu estava sempre com olheira, eu não me mexia, eu ficava sentado o dia inteiro, né? Eu usava roupa que constringia meu movimento. Então, tipo, era uma coisa que eu poderia estar pensando nessas coisas, mas não tinha tempo, não tinha energia para pensar nisso, né? E aí, essa rotina, e aí trabalhava a tarde inteira, estresse e tal, e aí não sabia que horas ia embora. Na média, acho que a gente ia embora umas 10 horas da noite. Por aí. Caralho. Na média, porque tinha dia que, sei lá, sexta-feira a gente ia embora mais cedo, porque sexta-feira era meio que um dia sagrado, assim, tipo, você ia embora um pouco mais cedo, só que se faltasse trabalho, não, tudo bem, a gente vem sábado e faz, entendeu? Então tinha, tá vendo como é tóxico o negócio? Então, tipo, a gente fazia isso e aí, tipo, não tinha hora pra sair. A hora que eu chegava em casa, eu tava tão ativo ainda na minha mente que eu precisava fazer alguma coisa para me sentir em controle. E o que era isso? Eu procrastinava ir dormir porque eu queria segurar aquele tempinho livre que eu tinha. Uhum. E aquele tempinho livre que eu tinha era à noite, das 11 à meia-noite, à 1 da manhã. Então eu queria ficar vendo TV. Eu
queria pedir a comida boa, eu queria fazer alguma coisa que ia me fazer sentir que eu estava no controle da minha própria vida. E aí eu procrastinava dormir, e é por isso que eu não conseguia ter uma rotina matinal. E aí esse ciclo foi indo. Esse ciclo foi indo tanto que eu comecei a ter esses pensamentos mais sombrios de quero que minha vida passe mais rápido, quero que meu dia passe mais rápido. E aí eu fui para terapia. E aí, fazendo terapia, eu comecei a me dar conta dessas coisas que eu tô te falando. De que eu queria controlar minha vida e não estava conseguindo, estava extremamente reativo, eu estava vivendo com esse senso de falta de controle, né? E aí, dando esses cliques na terapia, eu comecei a voltar para as coisas que eram tão importantes para mim, né? O empreendedorismo, a saúde, o esporte, a leitura, o estudo, tudo isso. E aos poucos eu comecei a encaixar o que eu acreditava com o que eu fazia finalmente, né? Que eu acho que é uma lacuna muito grande nos dias de hoje.